Você vê a internet é uma coisa absurda, ela maximizou o monstro que mora dentro do ser humano. Rapaz, a gente é difícil por natureza, sabe? A gente é difícil de verdade. A gente até diz que é bonzinho e tal, mas lá no fundo a gente sabe que não, sabe? Muitas das coisas que a gente faz sempre são alívios de culpa, não é a gente de verdade. Então, a gente precisa de Jesus. Todo ser humano precisa. Isso é inerente, é inato da gente. Nasce conosco e a gente às vezes não sabe o que é. Só que tem uma questão assim que o ser humano, cada um tenta preencher de alguma coisa, de um jeito, de alguma forma, sabe? Então, bate em todas as portas. E é isso. A gente tenta, até que diz, olha, não dá. E aí uma oração preenche um vazio de de um tamanho que você não consegue explicar. E por que as pessoas não conseguem? Porque os momentos são muito atrativos e às vezes são os momentos que substituem a nossa eternidade. Sabe? As distrações. Então a gente pensa que conquistou, pensa que conseguiu. Todo mundo que não tem dinheiro pensa que o dia que tem dinheiro vai ser feliz de verdade. Todo mundo que tem um problema de saúde pensa que o dia que tiver curado vai ser feliz de verdade. E no fim não tem nada a ver com aquilo que é transitório. Tem a ver com aquilo que é eterno. Porque o que mudou, obviamente, a nossa vida foi uma circunstância de dor. Só que a vida ainda continua doendo. Sim. Todo mundo tem as crises, tem os seus problemas, tem as suas complexidades do dia a dia. Mas a gente tem uma esperança que transcende tudo isso. E eu acho que isso é o principal. Então, o dia que o ser humano for mais analítico com as coisas da vida, e que isso é muito difícil, na verdade a tendência é piorar a cada dia, a gente vai se voltar para o Criador. E eu digo que vai piorar a cada dia porque a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. E é isso que a gente está vendo, não é verdade? Os pais se voltando contra os filhos contra os pais, o amor esfriando, o ódio aumentando. O ódio aumentando. Você vê a internet é uma coisa absurda. Ela maximizou o monstro que mora dentro do ser humano. Assim. Virou a casa do ódio. Exatamente. É impressionante. E aí, você observa assim que todo mundo que está lá, criando essa contenda, é infeliz. Você não vê ninguém feliz e bem resolvido fazendo briga na internet. É impossível, assim. Pega alguém que você diz, cara, esse é o exemplo de família, de felicidade e tal. Vê se ele tem isso na rede social. Ele não tem. Porque, na verdade, a gente só reflete o que está escondido aqui dentro. Não tem aquele que a boca diz o que o coração está cheio. O coração está cheio. Ponto. Eu não consigo me imaginar, por exemplo. Eu não consigo. Eu ir na postagem de alguém entrar lá para dizer que ela tá feia. E não é só isso. Pensa, Jesus, qual que é o nível de doença disso, sabe? E na ferida, é algo mais grave ainda. Assim, vai na ferida e são profissionais disso, parece. Não, eu não consigo, por exemplo, de entrar... Você tá com seu filho e você... ele tá no teu carro e ele tá sem cinto. Por um minuto, você fez um vídeo... Tem gente que é tão, assim, eu não consigo entender. Ele consegue lá entrar e falar assim, você é um irresponsável, seu filho tem que estar de cinto. Nem isso, eu não vejo sentido você cuidar da vida do outro desse tanto, sabe? Então eu acho que hoje maximizou ainda mais. A internet deu voz a todos e tudo bem, mas eu acho que maximizou muito o que o ser humano tem escondido, sabe? Mas me deram um exemplo muito legal da internet que está acontecendo, que eu acho que é até importante, assim, porque abre a cabeça da gente. O algoritmo está separando as pessoas. Uhum. Se você é da esquerda e fica vendo coisas da esquerda, cada vez mais vai fomentar para você coisas da esquerda ali, da direita para lá. Então cada vez vai acontecer o quê? A polarização. Vai empurrando para lá. Daqui a pouco esse elástico vai voltar. Né? Então, as pessoas que estão ali, que vão no outro comentar e falar e brigar, já são pessoas que saíram da extremidade e estão vindo aqui ao centro para brigar. Não é para fazer a paz, é realmente para trazer o ódio. É um negócio muito complicado, que maltrata não só quem lê, mas acho que também quem escreve está sofrendo mais que a pessoa que recebeu o comentário. Eu aprendi a não responder. Quem te irrita, eu só ignoro. Porque todo mundo tem. Não importa quem você... Mas você levando a palavra de Deus... mas daí que tá, eu sou só um pregador. E Jesus? Que era a palavra. Foi pra cruz. Então a gente não tem nem a chance de escapar. Porque Jesus ainda era perfeito, é perfeito. A gente não.
A gente dá umas bolas fora de vez em quando, Sim. fala umas coisas que não deveria. E aí é óbvio que a gente vai sofrer Sim. esses ataques. Só que a questão é, eu não posso deixar a maldade do coração dos outros filtrar a ingenuidade do meu. Sabe? Ou trazer essa maldade e transformar no meu discurso. Não sei se você observa, mas tem gente que a vida dela vira rebater quem ataca. E aí perde sentido. Exatamente. Qual é o propósito disso? Eu me lembro que há uns anos atrás eu tive uma polêmica que eu me envolvi sem querer, eu usei um termo errado. E aí comecei a ser muito atacado na internet. E aí um amigo meu me ligou e falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou me pronunciar. Eu vou me justificar. Daí ele falou assim, quantas pessoas você acha que estão te atacando? Eu falei, cara, não sei, só umas páginas. Aí eu somei lá, deu tipo 300 mil pessoas nessas páginas que estavam atacando. Daí ele falou, quantas pessoas te seguem? Na época eram uns 6 milhões de pessoas, eu acho. Eu falei, 6 milhões. Ele falou, você acha que é justo você tirar algo que está dentro de uma bolha de 300 mil pessoas e trazer para 6 milhões de pessoas, sendo que a tua missão é falar de Jesus e não se defender? Falei, é verdade. Tem razão, tem total razão. Vou continuar pregando. Pronto. A melhor maneira de denunciar um prédio torto é construir um prédio reto. Exatamente. Segue o teu jogo, continua fazendo o que é o teu chamado, a tua missão. E o resto passa. E é isso. Ouve o conselho do sábio, despreza o do ignorante. E acabou. Acabou. O Danilo Gentili uma vez me deu um conselho, falou pra mim, estava no auge de uma polêmica e tal. Ele falou, fica tranquilo. Ele falou, abre a porta da sua casa, anda na rua. Ninguém vai comentar com você. Sai dessa bolha. É verdade. Sai da bolha. Porque você ficar dentro da bolha, você fica maluco, né? Fica maluco, sabe por quê? Você vai se... Eu acho que você vai se como é que é? Se identificar? Se identificar, como eu vou dizer. Tem uma pessoa te atacando na internet. Aí você cai na besteira de abrir o perfil dela. E aí o perfil dela é deprimente. já fiz muito Ela isso. não faz nada do que ela tá dizendo pra você Nada. fazer. Nada. Eu já respondi e aí muito você fica isso. assim, meu Deus. E é um absurdo. Eu sou isso. muito bom de resposta. Eu sou, por causa do rádio, não sei, eu sou muito bom de Claro, resposta. raciocínio rápido. Já fiz muitas vezes isso. De entrar no perfil da pessoa, a pessoa me criticava. Às vezes quando eu tava brincando com um cachorro, não sei o quê, fazendo isso, e a pessoa me criticava. Eu entrava lá no dela, tinha coisa pior. E eu pegava, voltava lá, falava, dá uma olhadinha no seu perfil. Besteira. E outra, imagina que na cabeça dessa pessoa que ela chamou a atenção do Celso Portiolli do SBT. Exatamente, é. Ela vai mostrar para meus amigos, olha Aqui, quem ó. me respondeu. Não precisa. Vira troféu, né? Vira melhor, troféu. É melhor não responder. A resposta é o alimento do hater. Ignorar é a melhor coisa É a que melhor tem. coisa. E bloquear. Bloquear. Bloquear é maravilhoso. É gostoso, É né? libertador. É sério, porque você faz mal pra pessoa. Eu adoro bloquear. Não, quando você não bloqueia, você faz mal pra ela. Porque mesmo que ela te odeia, ela cria o hábito de te odiar diariamente. Então ela entra lá só pra ficar com mais raiva. Aí você bloqueia, ela não consegue mais entrar. E agora tem uma coisa muito legal, porque assim, você quer bloquear esse perfil e outros criados por essa pessoa, você bloqueia tudo. Oh, que maravilhoso. Bloqueia. Faz tempo que eu não bloqueio. Vou dar uma estudada nessa ferramenta. É muito bom. Mas isso é muito bom, porque são esses detritos da jornada que às vezes pervertem o nosso propósito. Entendi. A gente muda o discurso, a gente fica amargo, ou a gente tenta cumprir aquilo que aquela pessoa está ditando como regra. E isso é perigosíssimo, porque Deus te deu um propósito que tem a ver com você. Entendi. Que aponta para Ele, mas tem a ver com a tua identidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu jeitinho de falar de Jesus. Eu acho maravilhoso quem fala com palavras rebuscadas, com esse vernáculo enriquecido, sabe? Mas eu não consigo. Eu Esse é o segredo. Se eu falar desse jeito. Esse é o segredo. Então eu gosto de falar leve. Pô, E outra, eu esse é o gosto da segredo. história da Bíblia. Eu gosto de contar na história. E aí alguém diz, não, você tem que fazer assim. Não, eu não tenho. Eu sou assim desde quando eu me entendo por gente. Deus me dotou dessa capacidade. Ou seja, Deus, tudo que Deus me deu já combina com o que Ele fez. Foi Ele que me fez. Certo? Deus fez você desse jeito. Então Deus nunca muda a personalidade. Deus faz o caráter. Sim, Isso ele muda. sim, Agora claro. a personalidade não. Eu tenho um defeito muito grave, tenho dislexia, tenho um vocabulário Também muito tem. curto. E o que acontece? Meu vocabulário curto me ajuda a falar a linguagem do povo. Se você falar, faça um discurso com palavras difíceis, não é para mim. Então, isso sempre me ajudou na minha profissão. Agora que você falou uma coisa que eu nunca pensei. Deus me fez assim
para ser usado dessa maneira. Ponto. Pronto. Pensa, você vai fazer um vaso, Sim. certo? Porque a Bíblia fala do oleiro, né? A figura do oleiro que faz o vaso com as mãos. Então, quando você vai fazer o vaso, antes de fazer o vaso, você sabe qual é o propósito que ele vai ser usado. Você já sabe a prateleira que você vai colocar e o que você vai colocar dentro. Então, quando você faz, você já faz pensando no propósito dele. Então, imagina que Deus, que é o excelentíssimo Criador de todas as coisas, fez você para aquilo que Deus já sabia que você ia prestar e servir. Então, é isso. A gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes essas palavras atravessadas que entram no nosso caminho, elas vêm justamente para roubar a nossa identidade. Então você era de um jeito, e aí você foi azedando, amargando, e quando você vê, você não se reconhece mais. Porque você estava tentando agradar o outro. E se tem uma coisa, Celso, que é libertador, é quando você vive uma vida sem se preocupar em agradar o outro. Isso é libertador. Porque nessa geração do cancelamento, se você viver com medo do que vão dizer, você não vai viver.